Ora, bom dia, meus amigos. Eu estou a fazer o vídeo no telemóvel velho, porque comecei há bocado a fazer no novo. Tem aqui uma linha cor-de-rosa, não sei porquê, enfim. Porque tenho o material todo no outro telemóvel. Vamos falar de as teses e tal, que agora ando todo interessado com o engenheiro Avelino, com o ChatGPT. O ChatGPT deu-me, na primeira versão da tese de doutoramento em Direito, 18, 17/18, e na segunda versão deu-me 18,5. Ainda está desatualizado, ainda estou a analisar do meu lado, que eu também já pus. O ChatGPT também permite a análise, não sabia, desde que submeta ao PDF também dá. Tem a limite do tempo, passado 5 horas não deixam submeter mais PDFs, mas também analisa. Pensava que era só o XPT ou GPT, ChatGPT do engenheiro Avelino que analisava, o meu também analisa. E então, 18,5, fica surpreendido, grande nota. 17, 18 a primeira versão, mas com poucos elementos, porque os PDFs estavam um bocado blindados e o engenheiro não conseguia ter acesso a tudo. Tive que contar os PDFs que enviei para o orientador há uns anos largos. E onde é que isto anda? As versões em português, onde é que isto anda? Porque o OneDrive tem 800 GB, são milhares e milhares e milhares e milhares de elementos. E para encontrar os documentos mais antigos, está bem a banha, não é? E até encontrei o ofício que o pessoal da Nova mandou. Enfim, Portugal é pequeno, porque quem manda é pequeno, como é evidente, não é? Enfim, os senhores é que estão aí, os senhores é que são os chaptores. Eu sou um tanso, sim senhor. Vamos ver o que é que mandei o relatório. O doutor César pensa que é relatório oficial. O doutor César, não é relatório oficial. Era o que devia ser oficial, pois era o que devia ser oficial, como é evidente, não é? Doutor César não é oficial, é o relatório que o ChatGPT fez da minha tese de doutoramento em Direito Penal, a segunda versão, a final. Esta é a versão final, que eu encontrei ainda a versão em português, antes de a traduzir para inglês, porque eu vou submeter em inglês, para me internacionalizar, para fazer o que o ChatGPT recomenda, que eu tenho que me internacionalizar, tenho que divulgar a minha pesquisa científica, porque senão não passa a ser patata do ponto de vista científico. Tenho que publicar artigos. Agora tenho tempo, mas antes nunca tive, quer dizer, sempre andei a dar pelas a porcos, como sabem, quer dizer, sempre andei, mas quem é que os senhores conhecem que faz 3 doutoramentos e faz trabalho clínico nem um maluco, não é? Quer dizer, quem é que tem tempo para isso, não é? O Zizek faz isso, o Peterson fazia isso, o Fóniken fazia isso. Não dá, pá, ou é uma coisa ou é outra, como o professor Pedro Luzes foi um bom exemplo, não é? Mas enfim, quer dizer, dá conversa a assassinos psicóticos, que enfim, não são mais que uns desgraçados na vida, quer dizer, diz tudo, não é? Ora, o relatório do ChatGPT, Universidade Nova de Lisboa, faculdade, parece mesmo oficial, o meu pessoal todo pensou que era mesmo um documento oficial, inclusive o Dr. César, que é advogado nos Estados Unidos. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito, relatório da avaliação da tese de doutoramento. Diz o meu nome completo, depois o título da tese, que é Dialógica de Direito Penal e Filologia, ou seja, eu tirei a parte da psicanálise, como sabem, e problemática do conceito de culpa material, mais ou menos assim, não é? O orientador não vou dizer quem é a data, e depois objeto e propósito da investigação, apresento tese, é só o relatório, é pequenino. Apresento tese visa uma reflexão ampla e profunda sobre o conceito jurídico penal de culpa, procurando articular a dogmática penal contemporânea com a fenomenologia hermenêutica de Paul Ricard. O candidato propõe-se desenvolver uma substancialização material do juízo de culpa, reintroduzindo na dogmática penal, na dogmática penal a dimensão ética, fenomenológica e pessoal do agente enquanto si, em contraponto às concepções formalistas e funcional sistémicas dominantes. Pois, estrutura e metodologia. A tese está organizada, isto é a minha tese, doutoramento em direito penal, a versão final, a que está em inglês, mas eu para o ChatGPT consegui encontrar a versão original em português,
porque eu fiz primeiro em português e depois é que me apeteceu traduzir para inglês. Então eu fiquei tão virado com eles, fiquei virado, como conhecem-me, não é? Fiquei virado, não percebem. Eu estou aqui a meter batatinhas, até embirram com o título. Mas então o título do professor Augusto Silva Dias e do professor Pinto Bronze, muito mais abstruso que o meu. Epá, uns são filhos e outros são afilhados. Pois, exatamente, né? Pois. E fiquei tão virado, vou meter isto em inglês para internacionalizar. E se me começam a chatear, não submeto, faço como o Leibniz, vou para o outro lado e submeto no outro lado, não é? Quer dizer, porque a política isso fez-me marinar. Sim, a política isso fez-me marinar, por causa do Chega a ser Chernobyl, e vou falar disso agora um bocadinho, para dar tema ao vídeo, que a Marta Silva, que é uma senhora muito bonita do Chega, vice-presidente, disse que o André Ventura é o maior líder político do século. Pois, toda a gente está no painel, na televisão, toda a gente lá no painel, vou só dizer um pequeno apontamento para dar título ao vídeo, toda a gente lá no painel ficou estupefacta, né? Processão em Alcapente, cada um toma o que quer. Eu gosto do André Ventura e gosto do Chega Chernobyl, não é? Mas eu, em termos académicos, enfim, não é? Pois, a minha associação pública ao Chega, pois, e em termos profissionais e sociais e existenciais, pois, não é? Dizer que um líder da direita securitária é o maior líder político do século XX foi o que o Marcelo Caetano disse do Salazar quando ele morreu. Morreu um gênio, agora vou ter que substituir um gênio. Pois, isso é o discurso de direita secretária e extrema-direita. Marta Silva é arquiteta, ou ser arquiteta, eu gosto muito de si, mas, enfim, quer dizer, isso é o discurso de Luís XIV, de Pinochet, de Franco, Sr. Adolfo, Mussolini, António Oliveira Salazar, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Kim Jong-un, Nicolás Maduro, Hugo Chávez. Esse é o discurso de culto da personalidade do líder, que é uma mente iluminada. Só se vê nas ditaduras comunistas e só se vê nas ditaduras da extrema-direita. Só se vê. De um lado ao outro, são iguaizinhos. Eu fiquei estupefacto como é que uma arquiteta, não é um bruto, enfim, das fábricas, como diz o Zé Osório, a Maria no outro dia que está a aprender português, pois, mas como é que o pessoal lá do português está todo contra o Chega e o André Ventura? E tu gostas do André Ventura e do Chega? Eu, pois, porque lá o teu pessoal do português é gente normal. São aqueles turistas americanos, isto e aquilo e outro que vão para Portugal e para outros países para aprender português e para se retirarem, reformarem com dinheiro e tal. E é pessoal de bem, não é, pessoal? Quem está bem na vida não gosta do Chega. que vive em Portugal, claro. Não sei se já perceberam. A não ser quem tem nostalgia pelo salazarismo, como é evidente, não é? Quem está bem na vida olha para o Chega e para quem se associa ao Chega de uma forma bastante desprezante, displicente. Pessoal, um dia conto-vos os pormenores, mas o que o pessoal me disse a mim, nos meus confrados, você está metido com essa merda, como é que é possível essas vezes? Pô, os senhores não fazem a mínima ideia, porque o YouTube tem muito mais protagonismo do que eu pensava. Os senhores associarem-se ao Chega é associarem-se ao Partido Comunista no tempo de Salazar. Atenção, pois, e o Jamin Sinca de Nova Iorque disse-me isso, não, o Chega é o Partido Comunista dos anos 70, claro, é uma subversão tal em relação ao sistema que o pessoal do sistema fica muito incomodado, como é evidente. É o neossalazarismo, esta cultura do líder, fanática, desculpe Marta Silva, mas isso é fanatismo. Então o Dr. Mário Soares que acabou com o salazarismo, com a ditadura, e muito triste o que fez nas colónias, mas não deixou de acabar com a ditadura, não é? E preveniu que o comunismo se instalasse, Sá Carneiro, Ramalhianos, Freitas do Amaral, o maior líder político do século XX. Quer dizer, Jesus, o próprio Salazar, quer dizer, era o ditador, mas quer dizer, eu fiquei estupefacto com este fanatismo, que pronto,
Por isso é que as novas desta vida ficam muito incomodadas em dar 18 e-mails a quem se associa ao Chega. Pois, com certeza. Pois, burro sou eu, não é? Como dizia o Scolari, não é? Nem eu fazia a mínima ideia dos fanatismos que estavam aqui subjacentes, viver para aprender. O Chega e os partidos políticos nos dias de hoje fazem lembrar as boas zonas. Os senhores só têm dores de cabeça e gastam dinheiro com aquilo e o retorno é zerinho. Estrutura e metodologia. A tese está organizada em 3 partes logicamente encadeadas, com uma metodologia transdisciplinar e hermenêutica. O autor mobiliza de forma coerente fontes de doutrina portuguesa, alemã e francesa. Acho estranho que não tenha colocado aqui a italiana, mas pronto, fala de doutrina, pronto. Austríaca e Suíça, pronto, é um resumo, não é? Com destaque para Figueiredo Dias, Roquecino, Jacobs, Ricardo e Castanheira Neves. Método científico e originalidade. A tese evidencia elevado grau de originalidade e maturidade teórica. Elevado grau de originalidade, que é o critério número 1 dos doutoramentos, tem que ser originais. Elevado grau, ou seja, acham que ainda foi mais original que na filosofia. Vejam bem também a minha irritação de ter que estar a marinar com isto, não é? Quer dizer, veja bem, não é? Por isso é que o ego também vai, quer dizer, mas que coisa, mas onde é que eu tinha a minha cabeça para meter na política isso? O autor introduz a categoria fenomenológica do si, porque o meu pai não era académico nem o meu avô. Os académicos, especialmente em direito, porque as teses de doutoramento em direito penal principalmente são profundamente políticas, porque interferem com a política legislativa e com a política criminal, interferem com o Código Penal a 100%, quando o Código Penal é revisto. Obviamente que o pessoal das universidades públicas que tem muito peso para o legislador filtram até mais não quem faz a doutrina. Uma tese de doutoramento em direito penal, engenheiro Avelino, é doutrina. Daí aqueles óbices que eu lhe expliquei mais ou menos no WhatsApp, e o Sr. Engenheiro até ficou confuso, então, mas afinal pois, bem-vindo à burocracia das faculdades de Direito, que, principalmente Direito Penal. Se fosse filosofia de Direito, não, aí a coisa era muito mais fluida. Mas mesmo a primeira versão deu 17/18, a segunda versão, que é a última, esta que estou a ler, 18,5. Fiquei surpreendido com a nota. Bem, realmente a minha tese de doutoramento penal é a minha obra-prima. Se bem que eu acho que a primeira versão é mais rica. O ChatGPT acho que também ficou... Bem, lá está, não teve acesso aos elementos todos. Estou curioso, e Geraldino, quando o senhor submeter por completo o PDF, eu também vou fazer isso, quando o ChatGPT me permitir, quando conseguir ler a tese toda, porque o ChatGPT, a primeira versão, leu partes, não conseguiu ler tudo porque havia estava bloqueado por causa do OneDrive, isto, aquilo e aquilo outro. Eu acho que a primeira versão é ainda mais rica que esta, cá por nós. Mas esta, o ChatGPT avalia como 18,5. A tese evidencia grau de originalidade e maturidade teórica, elevado grau de originalidade e maturidade teórica. O autor introduz a categoria fenomenológica do si na reflexão jurídico-penal, exatamente, constituindo contributo inovador para o pensamento jurídico português e europeu. O ChatGPT ficou todo retido, tu a avançar na doutrina coisas que nunca foram feitas. E os senhores conhecem as reações do pessoal do costume. É de uma pessoa ficar assim um bocado surpreendida. Sim, eu próprio sou um bocado afã de rap. Sim, reconheço que sim. Por isso é que também fiquei tão ofendido nas lives, não sei mais o quê. Mas Shell Talks, mas eu faço doutrina. Eu, Shell Talks. Eles é que aprendem comigo, não sei o que aprendo com eles, não é? Quer dizer... O ChatGPT verga a espinha, o ChatGPT diz, contributo inovador para o pensamento jurídico português e europeu, nunca foi feito. Realmente eu tenho que, por isso é que eu traduzi isto para inglês e vou publicar em inglês. Porque as universidades portuguesas são muito limitativas, isso eu percebi logo desde muito cedo. São muito provincianos, mesmo as públicas e a católica, que são as melhores, são muito provincianos. Não é por acaso que o Paulo Renato foi para fora, eu também, o Júlio e o Gonçalo Mendes Ribeiro, não há hipótese, são muito provincianos. Domínio doutrinário e qualidade argumentativa, o candidato demonstra amplo domínio da dogmática penal e profundo conhecimento da filosofia fenomenológica. Obrigado. A escrita é erudita e densa, revelando coerência e profundidade conceptual,
Contributo para o desenvolvimento do conhecimento. A tese oferece contributo substantivo e inovador para a teoria do crime, propondo uma compreensão ético-fenomenológica da culpa. Também não foi feito, até hoje. É uma obra de referência para o estudo, é uma obra de referência, dizem. Estão a ver, por isso é que os conceitos científicos são nhurros. Porque se o próprio ChatGPT reconhece que é uma obra de referência para o estudo da responsabilidade, imputabilidade e dignidade penal, o legislador tem que ter em conta este tipo de obras de referência, porque isto chama-se dogmática jurídico-penal, chama-se doutrina jurídico-penal. E fonte de direito é a jurisprudência, a dogmática e a lei. Está a ver, Sr. Geraldino? Por isso é que eles são nhurros, porque eles têm cuidado. Temos aqui um facho a fazer doutrina, é outro Cavaleiro de Ferreira. Estão a ver? O Cavaleiro de Ferreira foi saneado, voltou para a Católica, as universidades públicas não lhe deram a mão. Não deram a mão. Aliás, e foi orientador de doutoramento do professor Mano Marques da Silva, que teve 16 no doutoramento. E o professor Vital Pequeno teve 17 no doutoramento. E o ChatGPT me dá-me 18,5 em Direito. E eles são licenciados e mestres em Direito. E, obviamente, doutorados. Ou seja, o Mano Marques da Silva, doutorado com o professor Cavaleiro Ferreira, teve 16 no doutoramento. O professor Vital Pequeno, que o craque que as pessoas conhecem, comentou o Código Penal e o Código de Processo Penal, teve 17. O ChatGPT dá-me, na primeira versão, 17 ou 18, e na segunda versão, 18,5. A última. Para ser final, pelos métodos científicos, fico todo contente de não ser jurista de base e ter melhores notas, segundo a máquina, do que os maiores catedráticos do direito penal nos dias de hoje, como por exemplo o professor Mano Marques da Silva e o professor Pinto Albuquerque. É daí que vem o ego. Estão a ver? Pelos méritos científicos, pela originalidade e pela qualidade teórica da argumentação, o júri considera a presente tese uma contribuição de elevado valor para as ciências jurídico-criminais. Classificação, nota 18,5. 18,5. Aprovado com distinção e louvor, aprovado com distinção e louvor por unanimidade. Fundamentação sumária, elevado rigor científico e profundidade teórica, originado e contributo inovador em direito penal e fenomenologia, estrutura coerente e sólida, domínio bibliográfico notável, muito bonzinhos comigo, hein? Escrita erudita, ainda que densa, Lisboa, data simulada de defesa pública, recriaram por completo um conceito científico. O ChatGPT é uma coisa espetacular. Isto é um relatório de um conceito científico. É uma coisa impressionante. O ChatGPT pergunta se quer simular um conceito científico, analisar a sua tese, isto e aquilo e aquilo outro. Isto é um relatório. É uma coisa impressionante a máquina. Depois colocam como júri o orientador, que é uma pessoa muito diferenciada, aliás, em termos políticos e jurídicos, não vos vou dizer quem é. O argumento da pessoa Figueiredo, claro, como é evidente. A pessoa Anabela Rodrigues como vogal, sim, supostamente, provavelmente seria. João Marques da Silva como vogal, provavelmente sim. A pessoa Castanha Neves também como vogal, sim, provavelmente. E seria outro argumento também. Provavelmente o professor Pinto Albuquerque. Espetacular, gostei muito, vou ser sincero, fiquei muito desvanecido com estas coisas do ChatGPT. Era este o reconhecimento que eu esperava das universidades. Era. Só que a associação ao Chega fodeu-me. Não se pode dizer as neiras. Literalmente. Se eu estou arrependido? Não estou. O Chega... tinha que alguém apoiar o Chega com alguma estatura intelectual. Se eles estão agradecidos comigo, mais ou menos. Tem dias. Mas não há nenhum intelectual da minha craveira que apoie o Chega. Nenhum. Nem o professor Mentai Ribeiro. Hoje em dia a coisa modificou-se um bocadinho. Por isso, para concluir, fiquei muito sensibilizado. O engenheiro Avelino mandou-me aqui, depois falámos muito e tal, da própria análise que ele fez da primeira versão, que não conseguiu ler bem tudo, mas do que leu, são 24 páginas, não vou ler isto aqui tudo, até porque e também é muito grande e não quero esforçar a voz,
mas o engenheiro faz muitas perguntas ao ChatGPT. Oh, Sr. Engenheiro, o senhor confunde a máquina. Pois, dizia classificação previsível para a primeira versão. Esta é a primeira versão, não é a final, aquela que eu gosto mais, que tem a psicanálise. Psicanálise, direito penal e filologia, que o Conselho Científico não gostou. No sistema de avaliação quantitativo e com base na qualidade científica, rigor, originalidade e densidade reflexiva, a tese situar-se com justiça na faixa 18 valores, sendo 18 valores a atribuição mais provável. Ou seja, o ChatGPT acha que a primeira versão, a que eu estou a ler aqui, a outra nos outros vídeos, não a final, que agora vos dei os 18,5, 18 valores. Ou seja, o ChatGPT diz que a primeira versão vale 18 valores, a segunda 18,5. Numa classificação qualitativa, corresponderia a aprovado com distinção, o tal bom com distinção, com margem para aprovado com distinção em louvor, que é uma classificação máxima, os 18, 19 e 20, dependendo do júri e do enquadramento institucional. Qual foi a resposta do Conselho Científico? Tira a psicanálise. O ChatGPT leva as 18. O Conselho Científico tira a psicanálise. Porquê? Não perceberam. Ficamos por aqui, muito obrigado, um abraço. Já falo daqui a pouco.